Há muito tempo já o Hugo vem falando a respeito de soluções Autodesk, como nós podemos ajudar os nossos parceiros a serem mais efetivos ofertando essas soluções. Uma solução da Autodesk hoje é um dos negócios que trazem mais rentabilidade nas vendas relacionado, né, se a gente comparar a outros fabricantes, como Microsoft. Então, a Autodesk tem sido para a Bysoft uma unidade importante na nossa estratégia, tá? E o que a gente mais quer é que vocês também consigam ofertar para os clientes, né? Capacitar vocês para que entreguem essa oferta, para que identifiquem necessidades, oportunidades e a gente consiga crescer juntos, tá? Então, meu nome está na tela, Helder Oliveira, eu sou responsável pelo time de Autodesk aqui na Bysoft. E eu gostaria agora, nesse momento que a gente tem juntos, de fazer essa apresentação breve, uma apresentação bem, digamos que um overview do que é a Autodesk, o que ela entrega e como a gente pode ajudar os nossos clientes, né, com as soluções da Autodesk. Então, para começar, eu gostaria de apresentar para vocês o que é a Autodesk. Né? O que muitos conhecem o AutoCAD, mas não conhecem a Autodesk, né? Então a Autodesk é a fabricante do AutoCAD. Provavelmente para vocês isso é tranquilo, porque já trabalham com tecnologia, devem conhecer, né? Mas a Autodesk é a fabricante do AutoCAD. Mas a gente sabe que para o usuário que é mais leigo, ele muitas vezes conhece o AutoCAD e quando você fala de Autodesk, ele fala, nunca ouvi falar. Porque muitas vezes o nome do produto é mais forte que a marca, né? O AutoCAD é um software líder CAD no mundo, então acaba que muitas vezes ele é mais conhecido que o próprio fabricante, como é o Windows mesmo. Né? O Windows e Office, né? Muita gente se confunde achando que o Office faz parte do Windows, e muita gente também se confunde achando que, não sabendo que a Microsoft é a fabricante do Windows. Então a Autodesk é um fabricante americano, foi fundada na década de 80, então já tem mais de 30 anos de existência. Começou com o CAD, com o AutoCAD, mas hoje a gente vai ver que tem muitos produtos e o portfólio conta com mais de 150 produtos, tá? Que a gente pode ofertar para algumas linhas de negócio. Então eu vou passar para vocês aqui agora alguns setores onde nós podemos atacar com o Autodesk, tá? Então a Autodesk basicamente ela trabalha com três setores, né? O primeiro, arquitetura, engenharia e construção, né, que é o mais conhecido, talvez, onde nós atacamos escritórios de arquitetura, de engenharia, construtoras, alguém que desenvolve ou executa algum projeto civil, predial, de infraestrutura. Então, é o que nós mais conhecemos. Toda engenharia usa algum software CAD para desenho e elaboração de projeto. Tá? Então, esse é o primeiro pilar que nós temos dentro dos setores que nós podemos atingir com a Autodesk, e o mais conhecido. A Autodesk, esse ano, ela está investindo muito nessa área de arquitetura, engenharia e construção no Brasil, contratando técnico, contratando time de vendas para atender os nossos clientes da melhor maneira possível. Tá? E aproveitando o gancho, na Bysoft eu tenho hoje aqui um time técnico para atender esse perfil de cliente. Eu tenho arquiteta formada aqui, trabalhando conosco, e engenheiro civil. Então, se você que é nosso parceiro, vai num cliente, identifica que ele tem alguma oportunidade em Autodesk, né, e precisa de um apoio, mas eu não sei falar, eu não sei exatamente o que ele precisa ou o que ele faz, mas eu propus para ele uma melhora no fluxo de trabalho dele. Não hesite em nos contatar, né, avisar o Hugo para que ele acione o nosso time e a gente possa fazer uma conferência com o seu cliente, junto com você, para entender. A gente coloca o nosso time técnico para entender mais um pouco sobre essa demanda e auxiliar o seu cliente. Depois nós temos a linha de mídia e entretenimento. Também poucos sabem que a Autodesk é um dos fabricantes que mais ganham Oscar por desenvolver os filmes, né, hollywoodianos com soluções Autodesk. Então a Autodesk ela tem alguns softwares como o 3ds Max, o Maya, é utilizado nessa área de cinema, de animação. Então, alguns filmes aí que ganharam Oscar por efeitos visuais
a maioria foi utilizando solução da Autodesk para isso. Esse é mais um pilar. No Brasil, quem mais consome esse tipo de tecnologia geralmente é São Paulo e Rio de Janeiro, emissoras como Globo, Record, SBT, e também aquelas agências de marketing ou publicidade que também trabalham com vídeo, com animação, trabalham também com esse tipo de material, tá? E depois, por último, mas não o menos importante, talvez ele também esteja bem um pouco abaixo de arquitetura, né, a coleção para o setor de manufatura. Né? O que é o setor de manufatura? É alguém que produz alguma coisa, uma empresa que produz alguma coisa, um profissional que desenha alguma coisa. Então, um mouse, um computador, uma máquina, um transformador. Então, para essa pessoa que desenvolve esse tipo de produto, ela precisa de algum software para desenvolver, para testar, simular, tá? Então, na Autodesk nós temos o Inventor, que é o carro-chefe dessa linha para desenvolvimento de produtos. Né? Temos o Inventor, temos o Fusion, que é um outro software também para desenvolvimento de produtos e também para fazer a análise, simulação, o que a gente chama hoje de prototipagem digital, né? Que é uma engenharia onde nós desenvolvemos e simulamos o equipamento, a peça, antes mesmo dela ser construída, para evitar desperdício de protótipo, né? Protótipo é caro para se fazer, um protótipo físico, né? Quando é injetado é mais caro ainda. Então a gente já foi em cliente que ele pagou R$ 100.000 para fazer um protótipo de uma peça, né, para tratamento de água. Com um software como esse, ele consegue fazer a validação e eliminar possíveis erros no sistema antes de fazer um protótipo físico, né, para validar. Então entra nessa área de manufatura. Tá? Então indústria, alguém que produz alguma coisa, utiliza esses softwares. Concorrente a ele, nós temos o SolidWorks, né? O SolidWorks ou o Solid Edge. SolidWorks é da Dassault, Solid Edge é da Siemens, que concorrem com o Inventor da Autodesk. Né? Então, provavelmente vocês têm algum cliente que utiliza o SolidWorks, que é um software também. O SolidWorks hoje ele é líder mundial nessa área, mas o Inventor é um software mais acessível, mais barato para o cliente, tem quase as mesmas funcionalidades. Em algumas áreas é mais evoluído, em outras o Solid é mais evoluído, mas ele atende também um usuário que utiliza o SolidWorks. Então são essas três áreas que nós atacamos hoje. Né? A área de arquitetura, engenharia e construção, de mídia e entretenimento e a área de manufatura. Hoje, como funcionam as soluções da Autodesk, só para vocês entenderem um pouco. Né? A Autodesk hoje, ela, além das licenças, ela entrega mais valor para os clientes. Né? Além do software que o cliente compra, com ele vai uma gama de serviço. Em 2016, a Autodesk ela deu um passo muito importante que foi abolir a venda de licenças perpétuas e começar somente com assinatura. Então, hoje nós temos para oferecer para os nossos clientes assinatura de 3 meses, 1, 2 e 3 anos. Tá? 3 meses acaba não sendo muito vantajoso financeiramente, mas para algum projeto pontual, o cliente pegou um projeto que é de 6 meses, compensa ele pegar 2 assinaturas trimestrais, fica mais barato que ele comprar um ano. Então acaba também ficando bem justo com a necessidade do cliente. Então, se ele tem um projeto para 6 meses, não tem por que ele comprar um ano, né, e perder 6 meses de investimento. Então, hoje, quando o cliente ele compra uma licença, além da licença, também a Autodesk entrega alguns serviços. Então, vocês que trabalham na área de tecnologia sabem quanto demora para se renderizar algo num computador, por exemplo. Eu vou renderizar uma imagem, renderizar o filme, um vídeo, eu tenho que deixar meu hardware consumindo processamento, memória e placa de vídeo para fazer a renderização de uma imagem, muitas vezes, né, para entregar para um cliente. Então, por exemplo, um cliente que é de arquitetura e ele vai renderizar uma imagem de um projeto para entregar para um cliente dele. Isso aí consome às vezes a noite inteira e ele não pode usar a máquina o dia todo, né, sem usar a máquina e é uma perda de produtividade porque a máquina fica praticamente para fazer só isso. Com a Autodesk, ela entrega, junto com a coleção que eu mostrei no slide anterior, um serviço de renderização em nuvem. O cliente ele vai subir o seu projeto na nuvem em questão de 5 a 10 minutos, depende da complexidade do desenho. A Autodesk encaminha um e-mail falando, olha, pode pegar a tua renderização que ela está pronta.
Tá? Então pode acontecer de 15, 20 minutos, dependendo as cores e o nível da imagem. Só que outro benefício, que além de não demorar um dia todo, demora 15 minutos e o cliente ainda consegue continuar trabalhando com a sua máquina. E o preço muito competitivo. Né? Antigamente a Autodesk era conhecida porque às vezes quando se formava um engenheiro, o pai dele ou dava um carro ou dava um AutoCAD para ele, custava lá 25 mil reais uma licença de AutoCAD. Hoje a gente tem AutoCAD ULT por R$ 1.000, né? Menos disso. A gente está com a promoção agora, inclusive até dia 23, que por R$ 800 ele compra um AutoCAD LT, uma licenciatura de um ano. A gente dividir isso por mês, né, dá em torno de 60 a 70 reais por mês. É muito barato para ter um AutoCAD em comparação a anos atrás, né? Então o preço está muito mais competitivo. Essa questão de assinatura ela fica mais justa com o prazo que o cliente tem para executar um projeto e também ela traz mais flexibilidade, né, mais opções para o cliente. Então eu posso comprar para um usuário só, posso comprar e dividir a mesma licença para vários usuários, cada um usando não simultaneamente. Né? Então, eu tenho prazos para atender várias necessidades e as necessidades de negócio. Então, tem cliente que precisa só do CAD, eu entrego só o CAD para ele. Tem cliente que precisa de um ou mais produtos, eu entrego uma coleção que fica mais barata. Tá? Então, a Autodesk ela acabou simplificando muito esse processo, porque antigamente também a gente tinha muitas coleções e suítes que acabavam confundindo o cliente. Hoje eu tenho ou um produto avulso ou uma coleção para entregar para o meu cliente. Tá? Se ele precisa de uma ou mais, compensa a coleção, porque fica mais viável financeiramente. Se ele precisa só de uma, eu entrego aquela para ele. Tá? Então, como eu falei, em vez de várias suítes, uma coleção para cada setor. Então, cada setor que nós falamos, AEC, Arquitetura, Engenharia e Construção, Mídia e Entretenimento e Manufatura, para cada um eu tenho uma coleção só. Se ele precisa de um software só, é um só que eu vou entregar para ele. Se ele precisa de mais de um, é a coleção que eu entrego para ele. Mais ou menos como funciona, não sei se vocês conhecem, a Adobe hoje. Se precisa do Photoshop, eu entrego o Photoshop. Ah, não, ele precisa do Photoshop, Illustrator e InDesign, ele compra a Creative Cloud que for mais barato. Então, mais ou menos assim, acabou aqui copiando um pouco o conceito. Tá? O que acontece? Como você faz para captar uma oportunidade Autodesk? A gente tem até, mês passado eu comentei com o Hugo, a gente estava atendendo um cliente que nós prospectamos, um cliente final, que é esse que eu comentei do protótipo de R$ 100.000. E esse cliente que nós prospectamos, ele é atendido por um dos nossos parceiros também. Então, assim, aconteceu que esse cliente ele estuda com o Renato, que é engenheiro civil aqui, faz uma pós-graduação, e ele perguntou para a gente de algumas coisas relacionadas à Autodesk, como otimizar os processos. E no final a gente foi ver, era um consultor nosso que atendia ele. Então a gente envolveu esse consultor na negociação para entregar uma solução final para ele. E daí ficou uma pergunta, né? Por que que esse consultor nunca falou com esse cliente a respeito disso? Talvez porque não sabe como ofertar. Então, esse talvez seria o nosso primeiro passo de capacitação para vocês de como enxergar uma oportunidade dentro de um cliente. Então, assim, saiba que se você tem um cliente que você licencia, que você entrega hardware, que você entrega o seu serviço, né, alguma infraestrutura, e ele faz algum tipo de projeto, né? Então, eu tenho um escritório de arquitetura, de engenharia, uma construtora, a concessão de pavimentação, de rodovias, eu tenho uma fábrica, uma usinagem, que desenvolve alguma peça, algum equipamento, uma agência de publicidade, às vezes uso o 3ds Max, saiba que ele pode consumir alguma solução da Autodesk. Tá? Ele pode consumir alguma solução da Autodesk. E o mais importante, se ele usa o CAD hoje, qualquer CAD, não só o AutoCAD, a gente tem outros CADs no mercado software CAD, como ZWCAD, GStarCAD, né? São softwares assim tecnicamente inferiores ao AutoCAD, mas são não concorrentes, mas acabam também tendo espaço no mercado. Se ele usa algum software CAD para desenvolver algum serviço, né, a gente consegue potencializar o fluxo de trabalho dele. Tá? A maioria hoje, pessoal, 90% dos nossos clientes utilizam o CAD, só o CAD puro, o AutoCAD. E a Autodesk, ela tem mais de 150 soluções, como eu falei. Então, nós podemos
ofertar para ele muito mais do que o CAD. Tá? A Bysoft trabalha com serviço de implantação de processos mais robustos para a área de engenharia, de consultoria e treinamento, a gente pode entregar para esses clientes todos. Tá? Então, um exemplo, existe um software chamado Revit. Tá? O Revit ele é um software para a área de arquitetura, engenharia e construção. Ele substitui o CAD, além de ele proporcionar maior agilidade e produtividade no trabalho, que eu não preciso fazer um retrabalho. No CAD, o que acontece? Eu faço um desenho 2D no CAD, uma planta baixa. No Revit, ao mesmo tempo que eu estou fazendo 2D, ele traz para mim o 3D. Então, se eu desenho uma parede, né, falando a grosso modo, eu desenho uma parede, eu coloco a altura dela 2 metros, o Revit ele vai subir essa parede para mim de 2 metros. Se eu selecionei a alvenaria, está selecionado, sabe que tem um tijolo, sabe que tem um chapisco, sabe que tem um revestimento, sabe que tem um piso, sabe quanto custa. Então, quando você fala isso para um escritório de arquitetura, que precisa entregar um orçamento preciso para o cliente dele final, que precisa otimizar o tempo com os projetos. Hoje mesmo, pela manhã, eu conversei com uma cliente aqui da nossa cidade e ela falou, olha, eu estou precisando de mais um Revit porque eu estou pegando muito projeto e eu preciso de mais uma pessoa aqui, a gente está treinando essa pessoa e a gente precisa ter mais agilidade e produtividade. Não dá mais para ficar no CAD desenhando e fazendo modelagem no Sketch, que é fazendo 3D para apresentar para o cliente no Sketch, né? É um retrabalho. Aí o que acontece? O cliente vai e fala assim: não, eu não gostei dessa parede, muda essa fachada, muda esse quarto, muda esse banheiro. E eu tenho que ir lá desenhar no CAD de novo e depois transformar num 3D no SketchUp para ele apresentar para o cliente. Não tem como mais. O nosso fluxo não permite mais isso. Então, com o Revit, onde eu alterei na planta, ele altera todo o meu tridimensional. Então, eu consigo ter um resultado de produtividade muito mais benéfico dentro do meu fluxo. Além disso, ele entrega o orçamento, né, para o cliente já sabe tudo que tem lá e tudo que vai utilizar na obra. É uma pincelada, tá, para vocês. Depois a gente pode aprofundar em mais algumas etapas, mas com o Revit ele consegue fazer isso. Na parte de manufatura, quando o cara desenha uma peça no CAD, ele também tem que fazer todo o mesmo processo, né? Então é um processo bem moroso, bem manual, e o CAD nada mais é do que uma prancheta digital. Ele está só desenhando no CAD, não sai nada produtivo dali. Quando eu trago o Inventor, que é o software da inteligente para a área de manufatura, eu desenho a peça, eu sei que aquela peça tem o peso, eu consigo estressar ela em teste, consigo aplicar carga em cima, se é um transformador, consideração à água, eu consigo fazer testes de dissipação da refrigeração para ver se é suficiente. Então, é um software muito mais robusto. Então, por isso que eu falo, se o seu cliente hoje, se você tem um cliente que usa o CAD puro, com certeza nós conseguimos otimizar o fluxo de trabalho dele. Tá? Então, a Autodesk hoje ela está trabalhando muito mais no segmento de produtividade, de entregar valor para os clientes, do que em relação a só antipirataria, de ficar batendo nos clientes e cobrando a licença. Claro que ela faz isso como todos os fabricantes fazem, mas é muito menos. A proposta da Autodesk é entregar valor para os clientes e otimizar o fluxo de trabalho. Tá? Então, o primeiro passo que nós temos que fazer é identificar qual é a indústria desse cliente. Bom, como eu falei, se é um cliente de arquitetura, eu tenho depois, eu posso passar para vocês, pedir para o Hugo, eu tenho um range de produtos que eu posso aplicar para a área de arquitetura. Se eu tenho um cliente de product design, que é a manufatura, eu também tenho outros produtos que eu posso aplicar nesse range. E mídia de entretenimento, outros produtos. Tá? O que importa é vocês saberem que, assim, acho que tem que ficar bem claro aqui hoje nessa tarde se o meu cliente usa CAD, eu consigo entregar alguma solução para ele. Tá? Isso é muito importante que vocês ofereçam para os clientes, tá? Que vocês ofereçam, consigam captar oportunidades, tá? E às vezes em conversa o cliente reclama de algum processo que está ineficiente, alguma coisa. A gente que trabalha com TI sempre está executando algum trabalho e ouve, conversa, né, que o pessoal tá, o processo, a peça não deu certo, eu estou com um problema no meu projeto. Então, todos esses tipos de desafios a gente consegue ajudar. Então, o mais importante nessa tarde, se fosse para vocês saírem com uma frase daqui, um conceito se o meu cliente usa CAD, eu consigo vender para ele e ganhar dinheiro.
porque eu vou otimizar o processo dele, ele vai ficar feliz comigo, porque ele vai ganhar dinheiro também com esse processo otimizado, e eu também vou ganhar o meu dinheiro e também vou entregar uma solução para ele, ele vai ficar feliz comigo. Agora, o que muitas vezes tem acontecido é, não só com parceiros nossos, mas a gente, na Bysoft, a gente tem uma política de entregar muito valor para os nossos clientes. Quem já trabalha com a gente sabe disso. E a gente pega muito renovação de contrato Autodesk de outros parceiros, de outra parceira que fez a venda, comprou às vezes até no site do fabricante, e a queixa que eles têm, eu não consegui usar, não me falaram disso, sempre me venderam o CAD, nunca ninguém me falou que tinha um software que poderia me ajudar nesse sentido, eu nem sabia disso, e não é a função do cliente saber. É a função do parceiro dele saber e avisar, olha, surgiu isso que pode trazer inovação para o teu processo. Isso aqui vai reduzir seu tempo de produção. Você vai ganhar 1 segundo na linha de produção. Para um cliente que produz milhares de peças, 1 segundo faz total sentido. Né? Justifica o pagamento de uma solução como essa, implantação, e com certeza ele ainda vai lucrar muito com isso. Então, assim, é nossa missão de levar isso para os nossos clientes. Então, o que a gente tem mais pegado aqui na Bysoft é casos onde o cliente comprou o CAD, poderia ter comprado solução mais robusta, aí depois ninguém me falou, então a gente tem que fazer um trabalho depois de reverso, né, de conscientizar, não, existe sim, porque não te falaram, eu não sei, mas existe, agora vamos começar do zero, então, e vamos trabalhar de forma diferente, mais eficaz, mais eficiente. O importante também é vocês saberem com quem está falando dentro da empresa, tá? Por quê? Porque muitas vezes pode acontecer de você ter um TI na empresa que você atende, né? Uma pessoa lá, às vezes apenas, de TI só para conduzir e tratar as questões de tecnologia de informação, né? Gerir os parceiros, enfim. E quando você fala com TI, geralmente a pessoa ela não entende muito do processo, geralmente. Ela não entende muito do processo fabril, do processo de projeto, né? Então, geralmente, você vai perguntar, o que vocês utilizam aí? CAD? Ah, sim, a gente utiliza CAD, e muitas vezes vão falar, a gente tem todas as ferramentas que a gente precisa, porque ele não passa pelos problemas e desafios de desenvolvimento de projeto. Então, só quem desenvolve o projeto sabe os problemas que dá na obra, por exemplo, depois. Os pepinos que dá na obra, de cano pegando em viga, de cano pegando em estrutura metálica, estrutura de elétrica, né? Então, assim, esse pessoal é o pessoal que a gente tem que abordar. O TI muitas vezes não conhece, porque não é função do TI projetar e nem estar em obra, né? Então, assim, o TI muitas vezes não conhece. Então, geralmente a gente fala com o TI e tenta entender, provavelmente vocês têm muito acesso aos clientes de vocês, né? Mas tenta entender quem é a pessoa responsável lá dentro pela essa parte de desenvolvimento de projeto, tá? E daí a engenharia entra desenvolvimento de projeto mecânico, hidráulico, elétrico, né? E, enfim, entra todas as linhas da Autodesk. Porque geralmente o TI, ele não vai conseguir falar para a gente se tem algum desafio ou não. Geralmente ele vai indicar. Tá? Eu sempre trabalhei com TI. O Hugo sempre trabalhou com TI. Eu, antes de entrar na Bysoft, eu era coordenador de TI de uma outra empresa. E, então, não quero desmerecer quem trabalha com TI, mas hoje, quando a gente vai vender Autodesk, a gente fala que a gente bate na porta do TI e pergunta onde é a engenharia. Geralmente, o TI é a nossa porta de acesso em todas as empresas, né, porque é onde a gente fala a mesma língua. Só que para entregar uma solução mais robusta, o ideal seria a gente falar com alguém de engenharia. Daí a gente sabe. Que você usa, eu uso só CAD, faço no Sketch a modelagem. Saiba que a gente consegue otimizar o processo desse cliente. Tá? O ideal, a figura do meio, é falar com engenharia. Tá? Então, falando com a engenharia, é quando a gente consegue ter os resultados. Ah, Helder, eu fui num cliente, ele tem interesse de saber um pouco mais sobre esse processo, como eu faço? Beleza, aciona o Hugo, ele vai fazer a ponte aqui com o nosso time e nós marcamos uma reunião com esse cliente, assim, da forma que você achar mais conveniente, marcamos uma reunião com esse cliente e colocamos nosso time técnico para entender. E não, nosso time técnico vai pesquisar o que você faz, qual forma que você faz, depois disso a gente faz uma avaliação e entrega o que nós podemos otimizar.
tá? E depois uma proposta para você levar para esse cliente. Então, assim, falou com engenharia, no começo é um pouco difícil porque a gente não entende muito. Eu não sou engenheiro civil nem arquiteto, não tenho formação nessa área, mas conforme a gente vai falando, a gente vai entendendo um pouquinho dos desafios dos engenheiros e os problemas que eles enfrentam, tá? Por conta de projetos mal feitos, mal desenhados, mal executados. Então a gente vai sentindo e entendendo as dificuldades e como a gente pode ajudar. E compras, né, jamais, né? Depois que foi para compras, geralmente compras vai te pedir um orçamento, né? E compras, assim, pedir um orçamento, infelizmente, a gente não consegue ter muito sucesso com compras porque ele já vai definir que ele precisa daquele software, AutoCAD mesmo, você não consegue convencer ele, já veio essa demanda, e então pouco a gente consegue fazer. Então, no TI, o que a gente pode fazer com TI? Que pergunta a gente pode fazer para investigar? Depois eu até pedi para o Hugo compartilhar esse material com vocês, que vocês tenham as perguntas, né? É importante a gente saber quem define a compra do software na empresa. Qual é o papel do TI? A gente já foi numa empresa aqui na nossa cidade, é uma empresa que é uma usina de cana de açúcar. Uma empresa gigante. A gente desenvolveu um projeto com a engenharia enorme. Quando chegou no TI, o cara falou: a gente não precisa de nada disso. Então, assim, o TI ele tinha um papel importantíssimo na definição de qual software ia usar dentro da empresa. Então, eu devia ter, isso foi uma falha nossa, porque nós deveríamos ter acionado o TI desde o início da conversa, para ele entender, porque, como eu falei antes, o TI ele não entende os desafios da engenharia. Então, o TI ele tinha que entender e participar de todas as tratativas para ele entender quais desafios a gente estava falando, quais as dificuldades que o time dele tem de engenharia e como a gente está se propondo a resolver. Como ele não sabia, ele falou, não, a gente não precisa, e o processo foi abortado. E outra, como ele gerencia os softwares, as licenças de softwares que ele possui. Tá? Agora, quanto à engenharia, aí o assunto fica mais relevante, né? Porque é onde sente, é o foco, é o core business das soluções da Autodesk. Então, uma pergunta que nós podemos fazer para a engenharia é: você gostaria de produzir mais com a mesma equipe que você tem? Claro, todo gestor, todo diretor vai falar que sim. Quem não quer ter mais produtividade com a mesma equipe? É uma das perguntas, porque com a mesma equipe que ele tem hoje no CAD, a gente consegue potencializar e ele produzir muito mais com soluções mais robustas. Outra pergunta que impacta bastante, que é qual o impacto das inconsistências geradas em obra? Hoje o custo de homem parado, de máquina parada numa obra de engenharia é muito caro. Então é muito melhor ele reduzir possíveis problemas enquanto está projetando, que é só o homem parado ali na frente da máquina, do que lá com 30 pessoas no canteiro de obra parado, com máquina parada para resolver algum tipo de problema. Então fica muito mais caro, oneroso para ele pagar isso do que pagar uma implantação como essa. Então, se você perguntar para um cliente seu qual é o impacto de uma inconsistência de projeto, qual impacto ele gera na obra, pode ter certeza que ele vai se queixar de vários problemas para você. E outra coisa, o que tem reduzido suas margens de lucro? Com certeza ele vai falar problemas no orçamento, erro de projeto, que é o que mais afeta. Tá? 80%, só um dado para vocês, 80% dos clientes que implementam esse tipo de processo, que é um processo chamado de BIM, de repente depois a gente pode fazer um bate-papo só sobre ele, eles reconhecem um ROI positivo, tá, pessoal? Que é deixar de usar o CAD para um processo mais robusto. 80%. Hoje o desperdício de uma obra, desperdício, jogado dinheiro fora, é calculado em 30%. Então a gente tem uma obra bem próxima aqui que foi de 60 milhões para a construção dessa obra. É um prédio de alto padrão que tem próximo a Bysoft. Então se a gente pegar 30% desses de 60 milhões, são 18 milhões jogados fora. É muito dinheiro. Isso é considerado já desperdício no início, né, no orçamento, ele já considera. Só que imagina se eu tenho um prédio que era para fazer com 60, eu tirei 18 e fiz com 42. Eu posso absorver de lucro esses 18 milhões ou vender os meus apartamentos mais barato e ganhar do meu concorrente
porque o dele ele não tem esse processo definido, então está no processo antigo e está produzindo com esses 30% de desperdício. Ah, é possível zerar? Não, na obra sempre tem imprevistos. Só que nós temos clientes que chegam a 5%, 7% de desperdício, de 30%. Então é uma redução bem drástica. E compras, como eu falei, infelizmente aí é cotar e entregar para ele uma solução, já que ele definiu, que alguém definiu. Eu sempre falo aqui para os nossos consultores, para o nosso time. Se chegou no cara do compras, alguém definiu. Então foi um concorrente nosso que foi definiu, né, que apresentou uma solução para ele. Ah, o cara ligou para você, que é parceiro da Bysoft, querendo comprar um Revit. Alguém falou de Revit para ele. Então quer dizer, nós já perdemos, alguém já apresentou, nós já perdemos. Alguém já falou, ah, você usa CAD, eu posso otimizar o seu processo. Então, assim, dificilmente, né, ele vai cotar com mais alguém para pegar alguma outra proposta. De repente, se o nosso estiver barato, ele vai até comprar com a gente, mas dificilmente a gente vai ter muito êxito com esse tipo de negociação. Geralmente, as que nós temos mais êxito é a negociação onde nós apontamos possíveis desafios do cliente e apresentamos soluções e como a gente vai fazer para corrigir, né? E, inclusive, daí entrega serviço, isso é mais difícil dele até cotar. Então, a gente deve ter hoje aí na praça umas 20 propostas aí na casa de 100, 150 mil reais, só para vocês terem ideia. Esses são os maiores, tá? Tem projeto pequeno e projeto grande, esses aí são os maiores. Mas só para vocês terem ideia de como a gente consegue ganhar dinheiro com isso, tá? Então, se vocês, eu sei que provavelmente vocês atendem aí vários clientes, grandes, pequenos, né? A gente não, na Bysoft não tem tamanho de cliente, a gente atende todos os clientes da mesma forma, mas existem os projetos mais relevantes, onde a gente consegue ter uma margem de lucro maior e por ser a gente que desenvolveu essa oportunidade dentro do cliente, ele confia muito mais na gente do que qualquer outro concorrente, tá? Então, pessoal, é, era um pouco disso que eu queria falar com vocês hoje. Eu não quero tomar muito tempo de vocês. Deixa eu ver até se tem alguma pergunta. Mas é saber que todo cliente que produz algum tipo de projeto, algum tipo de produto, pode consumir nossas soluções, tá? A Autodesk, ela tem ainda uma característica de uma revenda atender determinada região, tá? E muitas vezes isso acabava que a Bysoft é uma empresa que atende o Brasil inteiro, então a gente ficava um pouco limitado quanto a isso. Podíamos vender para todo o Brasil, inclusive talvez você já até vendeu para algum cliente seu a solução da Autodesk que nós entregamos, né, entregue pela Bysoft, mas a gente tinha muita limitação, né, não tinha incentivo nenhum para trabalhar em outros territórios. Agora, a partir de 1º de fevereiro, a Autodesk ela não tem mais essa política de território. Então, a gente tem benefício para entregar soluções para o Brasil todo. Então, é uma oportunidade para vocês ganharem, né, entregando soluções, para nós ganharmos. E como eu falei, a gente vai estar à disposição aqui para auxiliar vocês nesse processo. Então, se tem um cliente, não sei falar, o importante é vocês desenvolverem a oportunidade ou indicar, né? Vocês já conhecem o perfil de parceria, né? Que vocês têm com a gente, ou vocês indicam, ou vocês mesmos tocam. Mas o importante é a gente saber que tem um cliente lá que é um potencial, que é um prospect para a gente atacar e trabalhar junto com vocês nesse cliente, buscando uma solução para ele. Então, eu acho que isso é o mais importante, né? A gente saber que tem e como atacar. E só sabe que tem quem está lá no cliente. Eu sei que vocês estão no cliente aí, se não todo dia, mas sempre acompanhando, coisa que a gente muitas vezes não tem condição de fazer, atender todo mundo. Até por isso nós desenvolvemos esse sistema de parceria. Então, contem conosco. Eu acredito que essa vai ser só a primeira rodada nossa de bate-papo a respeito das soluções da Autodesk. A Autodesk é um pouco mais complicado, mas garanto para vocês que em relação ao licenciamento, a entrega é bem mais fácil que Microsoft. Se entregar um licenciamento de SQL aí, é às vezes muito, muito complicado para um cliente. Então, a Autodesk, eu tenho certeza absoluta que em relação ao licenciamento, o que ofertar, posicionar é bem mais tranquilo. Demora um pouquinho para entender o processo do cliente, mas isso aí é com calma, a gente vai tendo esse entendimento, ficando mais maduro nesse processo. Tá bom? Depois eu vou pedir para o Hugo encaminhar essa apresentação para vocês terem as perguntas que podem ser feitas para cada nível de profissional. Se vocês precisarem de alguma coisa, podem acionar o Hugo, ele me procura aqui e a gente vai conversando aí para que vocês tenham sucesso também aí na venda de soluções da Autodesk. Tá bom, pessoal?
boa tarde para vocês, sucesso nas negociações e se precisar de nós, nós estamos à disposição. Até mais.